Olá, crianças! Tudo bem? Lembram de mim? Eu sou a professora Cíntia, professora do 4º ano A, lá da sede São José. Que bom que nós estamos juntos novamente. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma floresta, a maior floresta tropical do mundo. Vocês sabem de qual floresta nós estamos falando? Acredito que sim, né? Nós estamos falando sobre a floresta amazônica, isso mesmo. É a maior floresta tropical do mundo. Ela ocupa uma grande área do território brasileiro. Nela, a gente encontra uma grande diversidade de espécies, tanto de animais quanto de vegetais. Então, agora, com o auxílio do livro de vocês de ciências, na página 40, nós vamos iniciar a leitura. A prof vai colocar aqui na telinha e vai fazendo a leitura com vocês. E a gente já vai grifando aquelas partes bem importantes, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa floresta amazônica, e algumas características que diferenciam ela da Mata Atlântica que nós vimos há dias atrás, tá bem? Bom, vamos lá então. Com o livro em mãos, nós temos aqui na página 40, iniciando o texto sobre a floresta amazônica. Peguem a régua, o marca-texto, sentem-se confortavelmente para nós podermos realizar a leitura desse texto. Floresta amazônica. A maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica. Além do Brasil, ela se estende também por 8 países. Vejam só então, como realmente é uma floresta bem grande. Assim como na Mata Atlântica, o clima da região é quente e úmido. Esse bioma é cortado por muitos rios, que seguem caminhos tortuosos pela mata. O principal deles é o Amazonas. Esse rio é o rio mais importante que tem nesse bioma, o rio Amazonas. E também se encontram muitos outros rios. Esse rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, lá no Peru, e deságua no Oceano Atlântico. O clima é quente o ano todo, com muitas chuvas, especialmente durante o chamado inverno amazônico, entre dezembro e maio. É um bioma bastante chuvoso, porém o clima da região é quente e úmido. Aqui ele mostra a imagem do mapa do Brasil e a área original da floresta amazônica. Ele já falou que ele se estende também por 8 países, além do Brasil. Mas aqui nós estamos vendo a floresta amazônica no Brasil. E percebam que esse rio que ele comenta ali, o rio Amazonas, ele deságua aqui no Oceano Atlântico. Percebam que na legenda toda a área verde é a floresta amazônica. As linhas cinzas bem clarinhas estão indicando dentro do Brasil a divisão dos estados. Percebem aqui comigo? E a linha mais escura divide as fronteiras, ou seja, divide o Brasil de outros países. Certo? Vamos retornar um pouquinho então agora nessa primeira parte do texto para a gente poder grifar as partes bem importantes, aquelas que precisam ficar guardadas, bem guardadinhas na nossa cabecinha, tá? Então pega a sua régua, seu marca-texto e vamos lá. Então, eu acredito que, na leitura que nós fizemos, o importante é a gente grifar que a maior floresta tropical do mundo é a floresta amazônica. E a gente daí guarda bem guardadinho que ela se estende também por outros 8 países. Agora a gente vai grifar lá o clima da floresta amazônica. Então vamos lá. O clima da região é quente e úmido. Isso aí,
A gente também aprendeu que muitos rios cortam a floresta amazônica, mas o principal rio é o rio Amazonas, né? Então esse rio é o principal rio da floresta amazônica. E não esqueçam que ele nasce, né, lá no Peru e deságua lá no Oceano Atlântico. Outra coisa importante que dá para a gente grifar aqui é o clima é quente o ano todo. Só que além do clima ser quente o ano todo, ele tem muitas chuvas. É um bioma bem chuvoso. Ok até aqui? Ótimo! Então vamos dar continuidade na leitura do nosso texto. A gente já viu lá no início da nossa conversa que na floresta amazônica existe uma grande diversidade de espécies, né? Então aqui ele vai mostrar para nós os seres vivos da floresta amazônica. Então fazemos da mesma forma, fazemos a leitura do texto, vamos conversando um pouquinho e depois nós voltamos grifando aquelas partes que são bem importantes. Então vamos lá. A floresta amazônica é um dos locais do mundo onde existe maior diversidade de seres vivos. A vegetação é bastante variada. Há árvores de diferentes tamanhos, bem como plantas epífitas. Vocês lembram que nós vimos quando a gente falou dos seres vivos lá na Mata Atlântica, naquela aula passada, o que eram essas plantas epífitas? Essas plantas epífitas são aquelas plantas que vivem apoiadas sobre outras plantas, né? Geralmente em troncos de árvores ou também nos seus galhos, tá? Então vamos retomar aqui a leitura para a gente dar continuidade. A vegetação é bastante variada. Há árvores de diferentes tamanhos, bem como plantas epífitas e aquáticas, né? Aquáticas a gente lembra de água, então elas estão na água. Apesar de sustentar uma grande quantidade de plantas, até mesmo árvores bastante altas, o solo da floresta tem poucos nutrientes. Vejam só, né? Que engraçado. Apesar da quantidade de plantas que ela tem, o solo desse bioma tem pouco nutriente. Os sais minerais de que as plantas precisam para se desenvolver vêm da ação de fungos e bactérias, que decompõem essas folhas e esses galhos caídos. Também decompõem os animais mortos e restos de outros seres vivos. Então, nesse trecho que nós fizemos a leitura agora, nós vamos voltar com a régua e com o marca-texto e vamos grifar. O que será que desse trecho é importante a gente guardar, né? Deixar bem registrado na nossa memória. Então, vamos lá. A floresta amazônica é um dos locais do mundo que existe uma grande diversidade de seres vivos, né? Isso é bastante importante. Outra coisa interessante da gente manter, né, aqui para grifar é a vegetação é bastante variada, né? De que forma? Árvores de diferentes tamanhos, né? As plantas epífitas e aquáticas. Isso aí. E a gente já aprendeu também agora que apesar dela sustentar essa grande quantidade de plantas, essa grande quantidade de árvores bem altas, vamos grifar lá então. O solo da floresta tem poucos nutrientes. E a gente não pode esquecer então que esses nutrientes, né, o pouco de nutriente que esse solo da floresta amazônica tem, ele vem da ação dos fungos e bactérias que decompõem as folhas, os galhos que caem, aqueles animais mortos e todos os outros restos dos seres vivos. Aqui no livro de vocês, na mesma página, vocês vão observar que tem uma imagem, né? Aqui, observando assim uma área da floresta amazônica,
onde a gente encontra os rios tortuosos, que eles falam que não são os rios retinhos, e também encontramos a grande quantidade de espécies de seres vivos e também essas árvores bem altas, como ele mostra no texto acima. Continuando a leitura, com bastante atenção, a floresta amazônica é habitada por uma enorme diversidade de animais. Como nós vimos acima, ali ele mostra, a grande quantidade de espécies vegetais que a gente encontra lá, como as árvores bem altas, como as plantas epífitas, as plantas aquáticas. Aqui ele vai falar agora um pouquinho dos animais, da grande diversidade de animais que são encontrados nesse bioma. Há espécies de animais terrestres, como as de aves e macacos, e também espécies de animais aquáticas, como os botos e diversos peixes. Nesse bioma também vive um grande número de espécies de borboletas, besouros, formigas, aranhas e outros seres invertebrados. Vocês lembram o que são seres invertebrados? Lembram? Seres invertebrados são aqueles seres que não possuem coluna vertebral e nem crânio. Vamos retomar aqui então agora para a gente poder grifar as partes importantes. Não esqueça da régua e do marcador. Vamos lá então. A floresta é habitada por uma enorme diversidade de animais, né? Então vamos lá. Ela é, habitada por uma enorme diversidade de animais. Há espécies terrestres e espécies aquáticas. E também um grande número de espécies de borboletas, besouros, formigas, aranhas e outros invertebrados, que nós já recordamos o que é. Observe na página 41 de vocês as imagens ali dos animais que se encontram na floresta amazônica. Ele mostra aqui a primeira imagem, um dos maiores insetos do mundo, ou seja, é um animal invertebrado. Um besouro de cerca de 20 centímetros de comprimento. É encontrado na floresta amazônica, né? Imaginem lá o tamanho desse besouro. Aqui do ladinho, na floresta amazônica, vivem muitas espécies de macacos e saguis, como o sagui-leãozinho, que mede cerca de 20 centímetros, incluindo a cauda, né? Vejam só que esse besouro aqui é do tamanho desse macaquinho aqui, desse sagui. Uma espécie, então, terrestre, que vive na floresta amazônica. Aqui embaixo agora, nós temos a imagem de uma espécie terrestre também, da ave. A arpia é uma águia amazônica, que pode chegar a 90 centímetros de comprimento. Imaginem só o tamanho que essa ave não é. E aqui uma espécie aquática desse bioma. O pirarucu, encontrado nos rios da Amazônia, é o maior peixe de água doce do mundo. Ele mede cerca de 2 metros de comprimento. Então, observem lá a curiosidade que fala que é o maior peixe de água doce do mundo. Ok? Vamos continuando aqui nossa leitura então. Na página 41 ainda, nós temos a mata de Igapó. Vamos lá novamente com a leitura e depois nós retomamos para grifar as partes que são bem importantes. Então vamos lá. Mata de Igapó, Que engraçado, o que será que é essa mata de Igapó? A mata de Igapó é uma vegetação que é encontrada na floresta amazônica. Mas como será que é essa vegetação, essa mata de Igapó? Então vamos lá para a leitura.
Na floresta amazônica, assim como na Mata Atlântica, são identificados ambientes com características diferentes entre si. Agora, relacionado diretamente à Mata de Igapó, né? A vegetação desse bioma, né? Floresta amazônica, uma delas, né? Uma das vegetações. As áreas baixas, próximas aos rios, ficam alagadas o tempo todo. A vegetação desses locais é chamada de Mata de Igapó. E lá, as plantas sobrevivem mesmo com parte do caule submerso. O que é caule submerso? Caule que está embaixo da água. Então, vejam lá, se essas áreas, né, ficam alagadas o tempo todo, a vegetação dali vai estar com os caules submersos, embaixo da água, tá? Então, essa vegetação que fica alagada o tempo todo é chamada de Mata de Igapó. É o caso de certas árvores como o taxizeiro e o arapati. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho dos outros tipos de vegetação encontrados na floresta amazônica, que é a mata de terra firme e a mata de várzea. Tudo bem? Então, vamos retomar aqui para a mata de Igapó, para nós podermos grifar aquilo que é importante. Então, vamos lá. Vamos já diretamente ao que ela significa, né? Então, as áreas baixas próximas aos rios ficam alagadas o tempo todo. A vegetação desses locais é chamada de Mata de Igapó e lá as plantas sobrevivem mesmo com parte do caule submerso. Então, isso é muito importante da gente guardar, né? Porque nós vamos precisar diferenciar os tipos de matas encontrados dentro da floresta amazônica, né? Os tipos de vegetação. Como a prof já falou, nós vamos na próxima aula ver os outros dois tipos de vegetação encontrados na floresta amazônica, ok? Bom, então nós falamos hoje sobre a floresta amazônica, né? Fizemos a leitura do livro e a prof vai propor a vocês algumas atividades que serão encaminhadas no arquivo para que vocês copiem no caderno, tá? De ciências. Caprichem na letra, não esqueçam nunca do cabeçalho, da data correta, né, da atividade que você está fazendo, copie os enunciados à caneta, responde sempre a lápis, tá? Pula uma linha entre as questões para ficar um caderno bem organizado. Fique atento ao traçado de letra, aos erros ortográficos, copia corretamente, capricha bastante. O prof sabe que vocês conseguem, tá? Façam novamente daí a leitura do texto para auxiliar na resposta das atividades e depois façam as correções, tá? Assistam, né, os tira-dúvidas com as professoras, perguntem aquilo que não conseguiram entender. Nós estaremos sempre prontas a atender vocês da melhor maneira que pudermos, ok? Então, não esqueçam da correção das atividades, tá bom? Um beijo!